Bom dia, está melhor? Bom dia a todas e a todos os professores, militantes sociais, representantes de entidades aqui presentes. Eu saúdo a mesa, principalmente o professor Heleno, aqui representante da CNTE, que é uma das entidades que divide com a ação educativa, com o movimento do Sem Terra, com a Undime, com várias outras organizações, a coordenação nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede com mais de 300 organizações em 17 estados brasileiros, que tem feito o debate em torno da ampliação do direito à educação no Brasil, a necessidade de ampliar e reconhecer esse direito. E é em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação que eu saúdo também essa iniciativa do conjunto das organizações. Agradeço o convite do Sindicato APEOC, que me fez o convite diretamente. E, inclusive, ontem tivemos um debate bem interessante no município do Crato. E a nossa ideia aqui, enquanto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é justamente colocar alguns elementos do debate que nós temos feito em torno das políticas educacionais, o significado da lei do piso do magistério, mesmo com todas as questões que a gente pode levantar em relação à lei do piso, para essa ideia que nós temos de avançar o direito à educação no Brasil, e colaborar com o debate de vocês. A gente, como saído aqui do Ceará, conhece bem a realidade, o debate que é feito. Até brincava aqui, Nilson, que poderíamos aqui sair numa visita da Comissão de Defesa do Direito à Educação, essa mesa aqui, junto com os companheiros que estão aí, que foi uma experiência muito interessante que nós tivemos aqui, que ainda temos, com algumas dificuldades, de ir nas escolas, visitar, fazer a denúncia pública sobre a situação da educação pública, as precariedades dos anexos das escolas públicas, que a questão que eu acho que a professora Gardênia levanta, que é uma questão que, infelizmente, ainda não resolvida, que é a questão da gestão democrática nas escolas, e que, naquele momento, fazíamos essa denúncia, que eu acho que é uma experiência que precisa ser olhada, resgatada, porque ela tem muito a dizer sobre o papel das entidades sociais, o papel do movimento social, da articulação de parlamentares, de organizações da sociedade civil para a defesa do direito à educação e a interlocução com o poder público, independente de quem esteja na gestão. Acho que essa é uma experiência que precisa ser resgatada. Mas eu queria, então, aproveitar e dizer que nesse tempo que nós temos, que eu vou tentar respeitar os 25 minutos para que a gente tenha tempo para o debate, que eu acho que é fundamental, trazer basicamente dois elementos. O primeiro elemento é o significado da lei do piso no contexto da luta por valorização dos trabalhadores da educação. Acho que esse é um ponto importante. E o segundo aspecto que eu queria trazer é quais são os desafios que nós estamos enfrentando, enxergamos, acho que o Heleno em seguida vai poder pontuar também como a CNTE tem visto isso, mas do ponto de vista da implementação dessa legislação, que mesmo que não seja a legislação ideal, mas que ela significa um avanço significativo, importante no nosso contexto. Nós temos uma avaliação que a lei do piso, ela coloca a temática da valorização dos trabalhadores num outro patamar, num patamar diferente. Eu vou tentar explicar por quê. A lei do piso, ela pode ser entendida muito mais do que uma lei de garantia de condições de trabalho, de valorização de uma categoria profissional. Ela pode ser entendida como uma lei nacional de qualidade da escola pública. Ela é uma lei de defesa do interesse nacional pela garantia do direito à educação. Ela muda o patamar, e esse foi o debate que nós fizemos no STF, inclusive a partir, como foi mencionado, do questionamento aqui do governador do Ceará, na ação que questionava a lei do piso do magistério. O debate que estava colocado no STF era a possibilidade de haver uma lei nacional que assegurasse um padrão nacional mínimo de qualidade da educação. Era isso que estava colocado lá. E aí eu vou aproveitar para fazer aqui uma menção. Nós lançamos na terça-feira, dia 13, em São Paulo,
essa publicação que resgata esse debate realizado no STF do ponto de vista do direito à educação. Infelizmente, eu não tenho cópia para todo mundo, mas nós vamos distribuir aí no final algumas cópias. Eu pediria que vocês lessem e nos dessem retorno. Mas o que estava em discussão no STF, então, era a possibilidade de o governo federal estabelecer esses padrões nacionais. Ou seja, o governo federal, através do Congresso Nacional, pode estabelecer um patamar mínimo de remuneração, pode estabelecer um padrão de carreira, né? Até hoje, infelizmente, nós não tínhamos dado esse passo no Brasil. No sentido que eu acho que aqui os sindicatos têm levantado, que é a ideia da federalização da educação, que eu acho que é um debate que nós precisamos fazer, né? É um debate que nós precisamos fazer se, de fato, o caminho é a federalização, no sentido de pensar uma carreira federal, única, né? Quais são as implicações disso do ponto de vista dos movimentos, dos sindicatos, da luta social. Mas eu não tenho dúvida de que, num país desigual como o nosso, né, a Undime lançou, em fevereiro, um estudo impressionante que aponta que há diferenças, inclusive, de 5 vezes entre municípios no Brasil em termos de gasto por aluno. Né, municípios que gastam R$ 1.800, R$ 1.900 por aluno, o mínimo lá do Fundeb, e municípios, às vezes no mesmo estado, né, que tem um gasto de 5, 6, 7, 8 mil reais por aluno. Então, como é que nós convivemos, né, com uma situação de desigualdades tão profunda? E aí é uma desigualdade que ela não é ilegal, ela é uma desigualdade legitimada pela legislação. A própria legislação do financiamento da educação, ela é profundamente, apesar das pequenas melhorias aí provocadas pelo Fundeb, Fundef não se fala, mas pelo Fundeb, né, ela não resolve essa questão das desigualdades. Isso vai trazer implicações para pensar numa carreira docente, na possibilidade de se valorizar os trabalhadores em todos os municípios, né? Então, a lei do piso, ela não enfrenta o conjunto dessas questões, mas ela abre uma brecha importante no sentido de pensar esses padrões nacionais de qualidade, né? Ao estabelecer esse vencimento inicial básico e ao estabelecer, e aí é o segundo ponto que eu queria destacar, a ideia da jornada, do padrão de jornada assegurando 1/3 para atividades de planejamento e preparação pedagógica, que pode ser entendido, né, mais do que uma garantia para os professores, pode ser entendido como um padrão nacional de qualidade da escola pública, entendendo que esse horário ele é fundamental, né, para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, para a garantia de uma qualidade na educação. Então, a lei do piso, ela leva para que, nessa semana que a CNTE anima e que a gente tem que louvar no sentido de trazer esse debate nacional, ela leva a que organizações como a Campanha, organizações que não necessariamente estão no campo sindical, né, possam fazer essa luta em conjunto com os trabalhadores da educação, na medida em que nós não estamos lidando só com uma campanha salarial, né? A atividade que nós vamos ter hoje à tarde de rua não é uma atividade de campanha salarial somente, né, como nós vivenciamos nos anos anteriores. É muito mais do que isso, né? Nós estamos batalhando pela implementação de uma lei nacional da educação, e aí isso possibilita a ampliação dessa luta, da articulação com um conjunto muito mais amplo de atores sociais, e possibilita, inclusive, que a gente possa fazer o debate nesses termos de que não se trata, né, unicamente, apesar de ser muito importante esse aspecto, mas não se trata unicamente de aumentar o salário dos professores, né, mas se trata de pensar qual é o planejamento que nós temos em termos de políticas públicas, qual é a educação que nós imaginamos para daqui a 10, 20 anos, qual é a perspectiva de carreira, né, que nós apontamos também, para além dos professores que estão hoje na rede, mas para os jovens que estão na escola pública, que estão no ensino médio, que estão nas universidades, e que hoje, muitas vezes, não veem na escola pública, né, no trabalho da escola pública, uma alternativa para as suas vidas, porque justamente em função da desvalorização, né? E aí a ausência de professores, a carência de professores, inclusive formados, né, das licenciaturas, a dificuldade que se tem de arregimentar professores em concursos públicos, apesar de haver bastante oportunidade. Então,
O primeiro ponto que eu queria destacar é esse, que a luta em torno do piso não é uma luta econômica somente dos trabalhadores, mas é uma luta política com P maiúsculo, né, no sentido de que coloca todas essas questões. Um outro aspecto fundamental, que eu acho que a lei ela traz essa ideia se ela não federaliza a carreira, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ela traz a possibilidade de uma articulação mais forte em nível nacional. Um outro aspecto fundamental é que a lei do piso ela coloca o debate sobre o financiamento da educação num patamar diferente, né? Num patamar que pode ser e deve ser apropriado por todos os trabalhadores da educação, né? Um aspecto fundamental da lei, para que vocês tenham uma ideia sobre o que eu estou falando, é que cabe ao governo federal, né? A lei ela não é responsabilidade, o cumprimento da lei não é responsabilidade somente dos municípios e dos estados, é a responsabilidade principal deles. Mas nós não podemos esquecer que existe a responsabilidade também do governo federal, estabelecida na lei, de complementar recursos para os estados e municípios, e essa é uma realidade. Agora, para complementar esses recursos, o que é que a legislação diz? O município ou o estado precisa comprovar a incapacidade ou a impossibilidade de, com recursos próprios, implementar essa legislação. E aí o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, através do Conselho do Fundeb, estabeleceu uma regulamentação dizendo que o município tem que comprovar, por exemplo, que gasta mais do que 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Tem que comprovar que não existe nenhum desvio de função na folha da educação. E aí nós sabemos como, com isso, já se, né, elimina praticamente 99% dos municípios. E aí eu não estou falando daquele desvio, não estou falando nem do desvio da corrupção, estou falando do desvio de função, mais, digamos, do bem, né, entre aspas, né, que é o município que tem um museu e desloca o professor da escola pública, porque é um professor bom de história, que vai, em desvio de função, trabalhar no museu para apresentar, né, é um desvio do bem, mas é ilegal, né? Não pode ser feito. Professor cedido para a Câmara Municipal, Secretaria de Administração, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, vemos as mais diferentes formas, né? E aí, a lei do piso, né, se o prefeito está dizendo, se o governador está dizendo que não tem como cumprir a lei, ele vai ter que abrir essas contas, né? Tem que abrir essas contas. Tem que mostrar, não tem quem é que está na folha da educação, como é que está se gastando esses 25%, né? E aí, porque inclusive só abrindo essas contas ele vai poder solicitar recursos de complementação da União, que eu vou já falar, que também existe um problema sério, um engodo, né? Uma certa omissão do governo federal, né, em termos de regulamentação da sua própria complementação no piso, né? Mas esse é um aspecto fundamental, né? A lei do piso ela traz o debate sobre financiamento para deixa de ser um debate teórico, passa a ser um debate muito prático, né? Todos precisam entender quais são as restrições de financiamento, acompanhar as contas da educação para fazer esse debate nos municípios e com o Estado, né? Um outro aspecto fundamental relacionado a esse tema do financiamento, que eu não posso deixar de mencionar, é que nós estamos, né, juntamente com esse debate, a CNTE tem trazido essa pauta também, na discussão sobre o Plano Nacional de Educação, né? E aí não dá para descolar o debate sobre a implementação do piso da discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que está no Congresso Nacional desde o final de 2010, né? O deputado Bruno tem acompanhado lá conosco da campanha essa discussão, né? E tem acompanhado a enorme dificuldade, né, de se avançar 1 milímetro que seja em termos de recursos para a educação, né? Preciso reconhecer que o governo encaminhou, né, uma proposta no final de 2010, em que ele traz a ampliação dos atuais 5,1% do PIB para 7% do PIB ao final da década, né? Mas também praticamente todos os especialistas, e a campanha também fez um estudo sobre isso e apresentou lá para os deputados, apontam que 7% do PIB sequer é suficiente para implementar o plano que o próprio governo propõe em termos de ampliação do acesso às creches, ampliação do acesso ao ensino profissionalizante e ampliação do acesso ao ensino superior, por exemplo, que é um grande gargalo,
né? Então, a campanha apontou, numa nota técnica, a necessidade de 10,4% do PIB, né? E aí existe a nossa bandeira, a nossa luta histórica em torno dos 10% do PIB, entendendo que também não basta, né? O governo justifica os 7% do PIB, o governo federal, com base no valor por aluno gasto hoje, né? Como se nós fôssemos ampliar com base nesse valor. Nós discordamos disso. Nós achamos que tem que ampliar o valor por aluno, implementar o custo aluno qualidade, e com essa ampliação se chegaria aos 10% do PIB. E um debate fundamental em torno disso é a questão da valorização dos trabalhadores, né? Como é que foi feita essa discussão lá? O governo federal encaminhou uma meta de aproximar o salário dos professores ao salário dos demais profissionais com mesma formação. Hoje, o salário dos professores e das professoras é só 60% do salário dos demais profissionais.